arte e arquitetura, no projeto Moderno, que eu acho que no Brasil a gente consegue uma coisa fenomenal, que é exatamente esse encontro e esse diálogo interdependente, né? Quer dizer, uma coisa totalmente ligada das artes, da arquitetura, do paisagismo principalmente, né? Eu acho que o papel do Burle Marx é fundamental para o desenvolvimento do nosso modernismo, né? Então, e de pensar também como os artistas estavam o tempo todo juntos com os arquitetos, e foi sempre um momento importante para nós, assim, no sentido de criar, de produzir uma transformação completa, né, vamos dizer, provocando sentidos de uma maneira completa, né. Eu acho que essa relação aproximada, ela, ao longo do tempo, ela foi se modificando bastante, e eu acho hoje que a gente não consegue ter essa aproximação tão intensa, né? Quer dizer, eu me sinto bastante solitária nesse sentido, porque a minha grande paixão é a arquitetura, apesar de estar entrando pela arquitetura por um viés como outsider, vamos dizer, né? A minha formação não é arquitetura. E o que eu tenho tentado fazer e construir com o meu trabalho é exatamente uma crítica ao modernismo e às utopias modernas, né? Eu acho que se a gente pensar, voltando para o nosso foco aqui, se a arquitetura é capaz de mudar o mundo, ou se é capaz de mudar o contexto e transformar as pessoas, ou a arte, eu acho que a gente hoje fala de uma transformação numa outra escala, né? Quer dizer, o papel da arte é um papel de crítica. Eu entendo que a arte ela tem a função de ser crítica, né? E aliada a esse pensamento crítico, ela vai construindo situações para que a consciência do sujeito ela seja cada vez maior, para que haja uma transformação. Eu não acho que a transformação ela possa se dar em grande escala hoje. Assim, claro que a arquitetura transforma, sim, transforma os espaços, transforma a atuação do sujeito nos espaços, né, como ele transita no mundo, e na verdade esse trânsito hoje é um trânsito muito controlado. A gente vive na sociedade do controle, né? Então a pergunta que a gente tem que se fazer é a quem a arquitetura serve. E o que a arte tenta fazer é não servir ao capital, não servir a esse grande sistema, essa grande estrutura que rege a vida do sujeito hoje, nossa. Então, se a arquitetura ela tem princípios que tentam, é claro que não dá para ficar fora do sistema, a gente atua criticamente dentro do sistema, mas se ela tem e é regida por princípios que tem uma consciência dessas estruturas, talvez ela seja capaz de transformar ou mesmo conduzir para um pensamento libertador, vamos dizer, né? A nossa estrutura hoje ficou muito complicada, assim, né? Quer dizer, eu acho que mesmo quando Niemeyer cria Brasília, ele cria Brasília do nada, assim, né? Quer dizer, a inauguração de uma cidade, de um lugar, né? E hoje a gente cada vez tem menos oportunidades de inaugurar esse tipo de situação. Então, para isso, para atuar com uma consciência, a gente tem que ter noção das estruturas já impostas, já postas, né? Então eu acho que, mesmo no campo da arte, a gente vê um desenvolvimento que caminha para atuações numa outra escala, numa escala menor. Quando a gente pensa em público, por exemplo, o que é o público? Quem é o público? Então, o público não é uma massa homogênea, né? São diversos públicos. Então, o artista ele vai atuar, ele pode atuar politicamente dentro de pequenas comunidades, e as transformações também, a ambição não é uma grande transformação, são pequenas transformações pontuais para constituir um todo, pelo menos mais consciente. Agora, em relação à arquitetura, também eu acho que a gente tem que pensar quais os problemas que a gente tem para resolver hoje, né? Então, se você pensar do ponto de vista da ecologia, por exemplo, como é que a arquitetura está antevendo problemas, resolvendo problemas, ou pensando em problemas futuros, ou a própria arte, né? Quer dizer, a época moderna, com toda a ideia de progresso, né,
tentativa de dominar a natureza também criou muitos problemas para as futuras e para a nossa geração, né? Então, que transformação é essa que a gente quer? Qual é o nosso público? Para quem a gente fala? Então, acho que essas são questões importantes que, se de uma certa forma cada profissional, tanto da arte, da arquitetura, do design, tiver essa consciência, a gente vai poder mudar cada vez mais, um pouco mais, numa outra escala, mas para tentar resolver e abraçar todas essas questões que a gente tem que lidar hoje no mundo que está regido pelo capital, né? Enfim, então, o poder de transformação talvez não seja bombástico, aparente, tão visível, né, como antes, né, como no século passado, mas eu acho que ele é eficaz se ele for extremamente consciente de toda a problemática que a gente tem para lidar hoje, né? Seja em relação à especulação imobiliária, né, em relação à grande população, né, quer dizer, a superpopulação do mundo, a ecologia, quer dizer, o que a gente quer transformar? Acho que essa é a primeira pergunta. Agora, a arte eu acho que é um campo especial, assim, porque ela tem essa possibilidade, esse caráter crítico também, né, de levantar, de possibilitar a tomada de consciência. Eu acho que ela não dá respostas, mas ela propõe, ela mostra, ela revela, ela traz à consciência os problemas e as questões que são importantes a gente lidar. Então, cada um aí tem também o seu papel, né? Quer dizer, a arte vai implicando o outro nesse processo de conscientização. E, claro, acho que a arquitetura transforma, mas a gente também tem que pensar que a gente, se for pensar, por exemplo, no urbanismo, né, assim, como é que os governos estão lidando com toda essa questão do planejamento das cidades? É possível? Está dando conta? Isso eu já não sei. Quer dizer, o urbanismo foi muito importante no século passado, né? Agora, quem é que comanda o urbanismo hoje, né? Quer dizer, será que ele perdeu o papel que tinha porque o capital, de novo, é que rege, né, as grandes mudanças nas cidades? Então, são questões muito complexas, mas eu acho que, enfim, é importante, sim, fomentar e fortalecer cada vez mais o papel do arquiteto, dos planejadores, dos artistas, para que eles possam criar soluções e tentar, de uma certa forma, fazer esse mundo melhor, né?